uma democracia. Deus não criou. Deus deve olhar assim e falar, que inveja, viu? Os seres humanos criaram democracia. Não é qualquer democracia. A democracia brasileira, a democracinha. Imagina, Deus deve estar lá do céu e falar, rapaz, velho, com todos os poderes que eu tive, eu não consegui criar democracia, velho. Como os brasileiros criaram. Chupa, né? Ai de você que acha ruim, viu? Você é o radical bolsonarista. Aí eu sei que o ano virou. O Estadão resolveu começar o ano apontando o dedo na cara de todo mundo. Mesmo do bolsonarismo, né? Mas basicamente falando o seguinte. Quando o poder vence o direito. O Estadão falando que basicamente entrou num cenário que cada vez mais o povo aí vai optar por uma barbárie porque ninguém aguenta mais o império, a democracia. O pessoal não consegue compreender como a democracia é importante. O poder sem direito é cego, mas o direito sem poder é vazio. Essa frase de autoria do Norberto Bobbio sintetiza a relação de interdependência entre poder e direito nas sociedades liberais. Essa relação, porém, encontra-se desbalanceada no mundo e no Brasil de hoje. Aí cita aí na invasão da Ucrânia pela Rússia, de Putin, né, as operações militares americanas no Caribe sob o governo do Trump, passando pelas ações de juízes e representantes políticos brasileiros, o direito vem sendo rebaixado à vontade desses agentes. Pois é. A frase do Bob é lapidar. De um lado, o direito fundamenta e orienta o poder. Através do direito, um poder arbitrário torna-se um poder autorizado e regulado. E outro, o poder concretiza o direito. De nada adianta as normas jurídicas ser um poder capaz de fazê-las serem respeitadas. Direito e poder são duas faces de uma mesma moeda, embora no Brasil, de hoje, né, seja fácil perceber qual dessas faces é mais visível. Começando pelo poder que não se preocupa sequer em simular obediência ao direito. É o poder exercido por facções criminosas em largas proporções do território nacional. Nesses locais, a ordem que vigora não é a Constituição de 88. É a Constituição do crime, né? Ali a ordem do bandido é mais efetiva que a ordem do Estado, seu poder local acima do direito estatal. Há também o poder que maneja o direito para dissimular a arbitrariedade de seu exercício. É o caso do criador das fake news, conduzido por Dom Pedro III. Como dito e repetido nesse espaço, os méritos do Supremo no combate ao golpismo são indeléveis. Aí já acabou o editorial, né? Mais uma vez, o Estadão reforça a importância da luta contra o golpismo. Enfim, isso não apaga, porém, o fato que Dom Pedro III assumiu um inquérito que deveria ter sido distribuído por sorteio, que o conduz há quase 7 anos, sob sigilo, sem perspectivas claras de conclusão, e que acumula em determinadas apurações a posição de vítima e julgador, exemplos de excessos do poder sobre o direito. Outro caso é o da recente decisão do ministro Gilmar Mendes sobre impeachment. O decano do tribunal acordou um processo dormente para invalidar sozinho disposições consolidadas de uma lei que permitia a todo cidadão denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Quando a Câmara dos Deputados, com esse mesmo espírito de corpo, tentou criar uma blindagem para os parlamentares, milhares de brasileiros saíram nas ruas para protestar. Não tinha nenhuma blindagem para parlamentar, mas apenas resguardar as prerrogativas que foram abandonadas por conta do Supremo. E não foram milhares de brasileiros. Foi uma operação com apoio da Globo e a turminha do Caetano Veloso, né? Foi show pelo país. Não foi protesto, foi show. Disfarçado de protesto. Ele não bota ninguém na rua. No Legislativo, né, vai lá o Batoré. Diante da cláusula constitucional que confere ao Senado a prerrogativa de aprovar e rejeitar o candidato indicado pelo presidente da República para o Supremo, né, Batoré se sentiu autorizado tanto para indicar um candidato alternativo quanto a retaliar o Executivo por não atender. Ele queria emplacar o Pacheco. Por fim, Executivo e Legislativo prosseguem sua cruzada contra diversos princípios constitucionais em nome da continuidade de uma distribuição de recursos públicos, não raro obscura, sigilosa, descontrolada e inefetiva, uma nova reedição do aparelhamento imortal do orçamento secreto. Aí ele fala tudo isso pra quê? Porque ele começa o ano falando isso, mas tá no caos. Tá no caos, né? Então, a desenvoltura dos detentores do poder diante do direito parece ter se tornado um espírito do tempo. Tomou conta do Brasil. Pesquisas internacionais mostram que cidadãos de diversas democracias estão mais dispostos a tolerar comportamentos de viés autoritário que resolvam os problemas. Tradução, né? Por voltar no Bolsonaro. Alguns desejariam retomar ao tempo do governo dos homens. O jornal prefere o das leis. E aí, para exemplificar, né? Só esse finalzinho de ano que acabou acontecendo. Por exemplo, TJ do Rio de Janeiro gasta R$518 mil em curso de inteligência artificial para desembargadores na Itália. Tu coloca, né? Na Itália. O teu dinheiro bancando o curso pro TJ aprender IA na Itália. Viva a democracia, viu? Deus tá lá no céu se questionando por que ele não inventou a democracia brasileira antes. Ministério Público da Bahia entra com ação contra Cláudia Leite por mudar a letra de música. Ela colocou lá Yeshua no nome, né? Trocou lá o nome de Iemanjá e não pus, não. É R$2 milhões de multa. Dando moral coletivo. Eu quero saber se eu tô nesse coletivo, porque eu também sou baiano, né? Vou ganhar algum dinheiro aí, nem que seja R$1. Quero saber pra quem vai esse dinheiro aí, desse dando moral coletivo. Porque eu não tô recebendo nada. Aí, você corta pro governo.
Inquéritos por ofensa a Lula disparam e mira autor de Zé Pilantra, né? Na verdade, Zé Pilantra e até rede Wi-Fi que o chama de ladrão. Você que faz o Wi-Fi, Lula ladrão, você vai ser preso. Um cara que foi alvo aí era pintor. Imagina o risco pra democracia, viu? Realmente, se com um batom e a tinta sai com água e sabão já é 17 anos de cadeia, imagina o pintor, né? Pintar de tinta epóxi. Meu Deus do céu. O governo federal fez nos últimos anos ao menos 57 pedidos de investigação sobre supostos crimes contra a honra do Lula, incluindo episódios em que pessoas gritaram Lula ladrão nas ruas e o caso de um militar que bate uma rede Wi-Fi com a mesma frase. Aí, a Folha de São Paulo, a mesma Folha de São Paulo daquela matéria, posta: liberdade de imprensa dá assalto sobre Lula. Faltou o Estadão apontar o dedo pra imprensa. Saiu uma pesquisa seguinte: 52% acho que Bolsonaro tem que estar preso mesmo. A pesquisa, para mim, poderia dar outra manchete, né? 48% dos brasileiros não são mais enganados pela imprensa. É um avanço muito grande, gente. Na internet, a gente jamais teria chegado até aqui. Aí vem Fernando Schuller. Liberdade sem chance de erro na liberdade. Ele vai falar de um resumo desses casos. E mais uma vez, que o Brasil marcha pro buraco. Retratações públicas por incorreção política são uma espécie de marco universal das autocracias. Nos tempos duros da União Soviética, uma crítica a Stalin rendia uma expiação pública e depois coisa pior. Igual no Brasil, né? E depois está Cuba. Me lembro disso quando vejo um país bizarro em que vamos nos convertendo, país que exige uma retratação pública de uma cantora de axé, Cláudia Leite, por cantar Meu Rei Yeshua ao invés de Rainha Iemanjá, na música Caranguejo no show na de verão, retratação em multa de R$2 milhões. Cláudia trocou as palavras por religiosidade, porque fazer isso é um direito seu, garantido pela Constituição. Se os autores quisessem mover um processo de direitos, né, de autor, ok, mas não o Estado. O Brasil não tem religião oficial e nem o Estado um mandato para se intrometer nas escolhas religiosas das pessoas. Este caso vai em linha com a ação movida pela AGU contra uma produtora de vídeos pelo documento sobre o julgamento da Maria Penha. Cidadãos são livres? Deveriam ser, né? Para produzir suas interpretações sobre a história. O próprio Supremo foi nessa linha quando garantiu a liberdade para as biografias. É evidente que qualquer pessoa que se sentir ofendida pode mover um processo. São crimes contra a honra. O absurdo é o Estado congelar uma visão da história, num exercício a lá ou no 1984, e mandar punir qualquer desviante. Se a moda pega, qualquer releitura histórica seria um crime potencial. Que tal contar a história de Tiradentes de um jeito, né, pouco respeitoso? E um filme satirizando Carlota Joaquina. Alguém se lembra de uma coisa dessas? De um país irreverente, em que mesmo a sátira politicamente incorreta, né, fazia algum sentido? Caso similar ocorreu no sul do país. A Universidade de Caxias, uma universidade privada, fez um memorial com o acervo do ex-presidente Geisel. Não era proselitismo político, mas uma exposição histórica na biblioteca. Só meio questão de factual. Adivinha? Ação do Ministério Público para proibir, multa de R$1 milhão e obrigação de colocar no lugar uma amostra sobre as vítimas da ditadura. Muita gente acha ótimo essas coisas. O PT, o Estadão, a Globo, o Supremo, Lula, né, o Centrão. Né, o Centrão. Como eu gosto de história, me lembrei da França de Luís XIV, depois de Fontainebleau. O catolicismo oficial, que os reformados e outros errados celebrando seu culto às escondidas. Quem sabe seja o nosso destino. Cantar o caranguejo baixinho do jeito que se deseja à luz de velas, né? Pra ninguém notar. Ele diz na parte dele, né? Ele quer a distância desse destino. Não quer abrir mão de liberdade. E a gente possa refletir sobre isso, né? Nesses 26, em 2026. Aí você corta pro judiciário, 2026. Fugas e dosimetria impedem virada de página do Supremo sobre o trama golpista. A porta-voz dele na CNN, Luísa Martins, fala: olha, gente, o Supremo quer virar página, mas a culpa é dos golpistas. Os golpistas não deixam os nossos amados ministros em paz, né? Tá ali, né? Isso prevê que, embora tivesse a expectativa de começar 26, né, com os casos da trama golpistas resolvidos, o Supremo acha que as repercussões estão longe de arrefecer. Prevê um longo debate sobre as investigações. Dois fatores principais aguçam essa percepção: os desdobramentos das fugas dos réus e as discussões envolvendo o pé da dosimetria. Ai, coitado dele, né? Um terceiro ponto seria a denúncia oferecida pela PGR contra o blogueiro Paulo Figueiredo. Blogueiro. Como ele mora nos Estados Unidos, o procedimento para sua notificação é mais demorado, porque tem que ter cooperação jurídica internacional. Mas quer julgar o Paulo Figueiredo no primeiro semestre. O Supremo também acompanha os próximos passos do pé da dosimetria. Lula já anunciou que vai vetar, mas o Legislativo pode derrubar o veto, né? Coitado do Supremo. Está sendo forçado a lutar pela democracia. Se isso ocorrer, a norma for efetivada, a redução das penas deverá ser aplicada retroativamente a todos os réus. A Corte aguarda uma enxurrada de pedidos das defesas, tanto os condenados, né, quanto os pelo dinheiro como trama golpista. Vamos ver esses pedidos, como é que eles vão tratar. Além dessas possíveis repercussões, o Supremo tem na pauta do primeiro semestre de 2026 uma série de casos de impacto político, como o caso do Eduardo Bolsonaro, né, que foi a personalidade do ano 2025. Em uma expectativa atualizada do calendário, a Corte pretende encerrar esses julgamentos, considerados mais controversos, ainda no primeiro semestre antes da abertura do calendário eleitoral.
tudo com a maior celeridade do mundo. Espero que essa celeridade também seja aplicada no caso do Banco Master, né? E possamos saber o que tem no celular do Paquito. Aí, falando, né, da dificuldade do Supremo de virar a página, o Estadão não deixa o Supremo virar a página. Só coloquei um parágrafo do texto, que é o quê? Foi a decisão de punir Felipe Martins e tantos outros, porque o Silvinei Vasquez buscou exílio em El Salvador. Falou, não, o povo também pode fugir. Punir alguém pelo que outros fizeram, ou pelo que se imagina que possam vir a fazer, que vale instaurar no país um direito penal por projeção. Chamamos assim. A legislação brasileira não admite punições coletivas. Não admite, né? Não admite, não. Tá vivendo em 88. Não conhece o Supremo. Aí cita lá, eu não tô nem pra... A Constituição não existe. O que existe pra mim são as palavras dos democratas. E os ministros do Supremo são democratas, logo apoio eles. Isso não autoriza a flexibilização de direitos e garantias fundamentais, nem a substituição da prova individualizada por suposições de comportamento grupal. É alarmante que isso não seja considerado pela mais alta corte da justiça brasileira. Pois é, né? Aí o Fernando Schuller diz que 2026, a eleição de 26, vamos funcionar como uma espécie de plebiscito das ações do Supremo nos últimos anos. Em parte eu concordo com ele, mas sendo bem pé no chão, né, gente? Não é todo brasileiro que realmente entende o que está acontecendo e vai direcionar seu voto de acordo aí com o que o Supremo andou fazendo. Mas ele diz, né, apesar de uma postura mais crítica por parte da sociedade brasileira frente às últimas ações do Supremo, é ilusório acreditar que haverá algum tipo de autocontrole por parte dos integrantes da Corte. Apostar em algum controle externo, considerando a atual formação do Senado Federal, cara, também é um cenário descartado, né? Se o Senado não exerceu seu poder de controle nos últimos anos, o que é que vai fazer agora? Para Schuller, o elemento central que poderá mudar o comportamento do Supremo passa pelas eleições de 26. Elas vão funcionar, entre muitas coisas, como um plebiscito sobre a ação do Supremo no Brasil nos últimos anos.